Com a mão no coração, ó Deus de Israel, nós estamos aqui. Meu Deus, e pedimos a ajuda, meu Deus, através da tua graça. Uma graça multiplicada, uma graça maior, um favor maior. Tem pessoas que nesse momento, meu Pai, tem famílias que neste momento, Senhor, tem lares, tem esposa, tem marido, tem filhos que precisam de uma graça maior. Tem pessoas, meu Deus, vivendo nesse momento desafios, uma angústia, meu Pai, tão forte. Porque quando nós nos deparamos, meu Senhor, com momentos como a tua palavra diz, muitas são as aflições do justo. E muitas vezes tem pessoas, Senhor, passando, vivendo aflições, meu Deus, desafiadoras. Eu peço, Espírito Santo, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia de cada um. Vai visitando mente por mente, coração por coração, vai visitando lar por lar, vai visitando vida por vida. Meu Deus, trazendo cura, trazendo renovação, trazendo mudança, trazendo restauração. Vai visitando, vai ajudando, meu Deus, vai auxiliando, vai, Senhor, sustentando. Senhor, passa bálsamo nessa alma, o chamado bálsamo de Gileade. Passa, Senhor, passa bálsamo, o bálsamo que curou, meu Deus, tantas pessoas, e eu creio que vai curar vidas, vai restaurar pessoas, vai transformar pessoas. Senhor, eu peço aqui agora em nome de Jesus, abençoe esse culto, esse trabalho, essa reunião, abençoa essas vidas, abençoa essas pessoas, dê a elas, meu Pai, hoje uma clareza, ministra fortemente a cada coração, ministra, Senhor, não deixa ninguém parar, não deixa ninguém desanimar, não deixa, Senhor, que até mesmo por conta de uma mensagem, uma palavra como essa, o coração dela, meu Deus, ao invés de se abrir, venha se fechar. Não, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que ela não receba a palavra em forma de condenação, mas em forma de convicção. Eu tenho certeza, agora eu tenho certeza do que Deus quer de mim. Agora, mais do que nunca, eu sei o que eu vou fazer e eu vou fazer. E eu não vou jogar, eu não vou desperdiçar essa oportunidade. Se faça presente, abençoe esse trabalho, abençoe esse culto, abençoe esse domingo. Senhor, uma palavra não vem por acaso, uma palavra não vem, meu Deus, por vir. Ela vem porque, Senhor, ela tem um propósito. Tanto que a tua palavra diz que maldição sem causa, meu Deus, não prospera. Maldição sem causa não pega. Maldição sem causa não tem, meu Deus, uma causa, não tem o porquê. Senhor, por que isso afetaria? Por que isso, meu Deus, atingiria, causaria? Então eu peço que hoje mentes sejam abertas,
situações que não foram ainda resolvidas, sanadas. Pode levar o tempo que for. Meu Deus, décadas, anos, meses, dias, não importa. Quando o Senhor diz, ei, chegou a hora. Arruma tudo isso daí. Coloca tudo em ordem. É como a palavra que nós ouvimos do Paulo. Se você seguir com essa embarcação da maneira que as coisas ainda estão, você vai acabar sofrendo danos e prejuízos. Mas se você não seguir, você vai evitar. Você vai ser poupado, livre de situações, de consequências. Então que ela ouça, Pai. Porque infelizmente nessa passagem, os que deviam ter ouvido a voz espiritual não ouviram. Os que deviam ter ouvido a voz espiritual, que deveriam ter dado crédito e atenção, não deram. E meu Deus, as perdas foram muito grandes. Então, eu creio que o Senhor está mandando essa mensagem. De tempo em tempo, tem tempos que o Senhor manda mais vezes, tem tempos que o Senhor, meu Deus, envia, talvez espera um tempo a mais, porque o Senhor ama tanto o seu povo, ama tanto as nossas vidas. O Senhor diz, chegou o dia de cada coisa que precisa ser ajustada, que elas sejam para glorificar, para exaltar, meu Deus, o teu nome. Obrigado, Deus, amém. Estão ligados às suas vitórias? Você pega esse espírito. Que espírito que é esse? Então, diga, eu bebo do espírito, da palavra profética para 2026. Pense grande, porque pensar grande, diga comigo, é a oportunidade que eu recebo de viver coisas grandes, porque o meu Deus, Ele pensa grande. Amém? Se eu penso grande, eu vou viver coisas pequenas? Não, eu vou viver coisas grandes. Pode se sentar, por favor, por gentileza. Diga comigo, glorificar a Deus é a meta. Qual deve ser a minha, a sua meta? Que a nossa vida, ela glorifique a Deus. Mas tem uma coisa muito importante, tem várias direções aqui nessa mensagem. E a primeira que eu quero começar falando é uma palavra bem conhecida que diz assim, diga comigo, por suas palavras serás justificado ou por elas serás condenado. Você sabia que no mundo espiritual o casamento ele é uma aliança? A Bíblia trata como uma aliança que ela não deve ser quebrada, ela não pode ser quebrada. Quando uma família ela é constituída, ela é levantada, construída, constituída. Diante de Deus, está se firmando à luz da palavra uma aliança. Quando uma pessoa ela recebe um óleo na cabeça dela, o que ela está fazendo ali com o Senhor? Ela está fazendo uma aliança quando ela recebe esse óleo.
Quando uma pessoa ela desce as águas do batismo, ela pode, talvez, eu não vou voltar mais, eu não vou mais à igreja. Mas aquele dia ela fez um pacto, ela fez uma aliança, ela fez um concerto. Ela firmou algo ali com Deus. Então, as palavras que foram liberadas, que foram usadas, elas são tratadas como uma lei, como uma aliança, como um concerto. Aquilo no mundo espiritual é como uma sentença. Então foi sentenciado, foi determinado. Vai ser assim. Por isso você tem que tomar muito cuidado com determinadas expressões. Eu vou parar. Eu quero parar. Eu vou desistir. Eu vou me separar. Eu vou embora. Eu quero morrer. Direto quando eu ouço alguém falar que está invocando a morte, que está pedindo a morte, alguma coisa ruim acontece. Por quê? Porque a Bíblia diz que as palavras têm, a língua tem poder. Então, na época que Josué estava na conquista da Terra Prometida, a Bíblia relata que os gibeonitas, eles não eram israelitas, eles vinham, dos amorreus. Eles viram a força que Israel passou a ter, passou a dominar Canaã, porque Canaã era uma terra maldita e ela passou a se tornar uma terra bendita com a chegada de Josué e do povo de Deus. E eles viram que a única saída deles poderem permanecer naquele lugar era fazendo uma aliança com um povo que leva muito a sério as alianças e que não faz aliança com qualquer nação. Então, fazer uma aliança naquele momento com Israel era impossível. Mas como eles conseguiram fazer uma aliança na época que Josué liderava Israel? Eles inventaram uma história, alguns já até conhecem essa história, de que eles vinham de um lugar muito longe, não tinham o que comer, não tinham o que beber, e que estava quase que morrendo de fome, vamos falar no termo, morava ali na esquina. Vinha lá de não sei de onde. E nesse momento Josué não consultou a Deus. O que eu disse? Você vê quantas coisas, quantos problemas a gente pode acabar pegando para a vida da gente por não consultar a Deus. Ele não consultou a Deus. Nessa de não consultar, o que ele acabou tendo que fazer? Uma aliança. Um compromisso. Que ninguém podia exterminar, ninguém podia matar. Por mais que eles não eram israelitas, ninguém podia mexer com aquele povo. O tempo passa, a Bíblia relata que Saul, da tribo de Benjamim, ele teve um determinado momento da vida dele, que ele foi cheio de Deus, ele foi cheio do Espírito. Mas quando uma pessoa, ela não trabalha, a Bíblia tem batido muito nisso, nós temos visto Deus deixando bem claro que o momento que nós estamos vivendo
É um momento onde os corações estão sendo revelados. O que isso quer dizer? Que muitas pessoas, às vezes elas criam uma imagem, elas têm na cabeça delas, não, já mudei, já venci, isso aqui não faz mais parte da minha vida, eu não tenho mais esse tipo de problema, e basta um aumento na temperatura, basta um pouco de pressão, basta algum teste para revelar os corações. E saiu o que de lá? Aquilo que ela julga que ela já venceu. Então diga comigo, toda mudança, diga comigo por emoção, tem prazo de validade. Toda mudança por emoção tem prazo de validade. A pessoa, ela põe uma força, agora eu vou mudar, e ela não para ir na essência, para ir no cerne, para ir no coração, para ir no ponto exato, na raiz do problema. Então, ela não trabalha os sentimentos. Você vê que ela se ofende facilmente. Gente, quantas vezes você já nos ouviu pregar sobre isso? Sobre os sentimentos. Se Deus permitir, amanhã nós vamos chegar com 60 anos, 70 anos, 80 anos, se o Senhor permitir. O que nós vamos estar pregando? Sentimentos, emoções. Porque a pessoa, ela pode viver quantos anos o Senhor permitir, se ela não trabalhar esta área chamada sentimentos, emoções. Por um tempo parece que ela mudou, parece que ela está diferente, ela está mais determinada, ela está orando, lendo, buscando, mais assídua, mas de repente, como aconteceu com Saul. No primeiro teste que era para ele esperar, ele não esperou. Num outro teste que era para ele exterminar com os amargurados dos amalequitas, ele não exterminou com tudo. Então, uma pessoa, quando ela não trabalha, ela não trata essa área da vida dela, ela não vai conseguir passar pelos testes. Ela não vai conseguir obedecer ordens simples do Senhor dizendo assim: Saul, vai lá e extermina com a casa dos amalequitas. Mata todo mundo. Acaba com tudo. Não deixa sobrar nada. Não é para sobrar nem parte boa e nem parte ruim. É para acabar com tudo. É homem, mulher, criança, idoso, animais. É tudo, é tudo. E ali sai Saul sendo Saul. Um homem fraco, dependente da imagem, covarde. Um homem, diga comigo, que na sua lista de prioridades nunca vinha princípios e valores. Mas o que vinha como prioridade na vida de Saul? Eu acho, eu penso, eu sinto, ou eu quero. Sabe aquela pessoa que se ela parasse, pegasse uma folha de sulfite, uma caneta e ela anotasse o quê, bispo? Pega uma caneta, uma folha de sulfite, começa a anotar o que normalmente, geralmente você pensa. E aí, depois que você terminar isso,
faz outras anotações. O que normalmente, geralmente te ofende, te deixa inseguro, te deixa, sabe, ofendido, magoado, desequilibrado, nervoso. Vai anotando, vai ticando, vai colocando a lista de onde isso vem, por que isso acontece com você. Você vai descobrir coisas sobre você que você nunca descobriu. Você vai descobrir coisas. Porque a pessoa, quando ela está no automático, ela vai vivendo no automático, ela não vai prestando atenção no que ela está pensando. Ela não vai prestando atenção no que ela está falando. Ela vai vivendo. Se alguém não parar ela, se Deus não botar a mão no peito dela e parar ela, ninguém para ela. Por quê? Porque ela não ouve, porque ela não dá crédito. Diga comigo, maldição sem causa não prospera. Ó, vou até pegar aqui. Como o pardal que alça voo e a andorinha que atravessa o céu. Diga comigo, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Se ela não merece a maldição, por que ela pousaria? Por que ela entraria? Por que ela ficaria na vida dessa pessoa? Vamos falar de uma forma talvez para alguns mais clara? Diga comigo, um problema só fica na minha vida por muito tempo. Diga se houver um motivo, uma causa, diga uma aliança que foi quebrada, um princípio que foi quebrado. Diga comigo, uma pessoa que inverteu os valores. Se você prestar atenção, tem pessoas que elas não param para dar crédito àquilo que é princípio. Um princípio quebrado, mais cedo ou mais tarde ele vai me quebrar. Uma aliança quebrada, mais cedo ou mais tarde, eu vou me ver sendo quebrado, sendo humilhado. Então, segundo Samuel 21, durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor. Ó, diga comigo, Davi consultou ao Senhor. E tem tradução que vai dizer, Davi orou ao Senhor. Davi consultou o Senhor, que ele disse, a fome veio por causa de... A fome veio por causa de... Só que Saul já estava morto aqui. Saul já tinha morrido. Saul, quando ele foi ferido na batalha contra os filisteus, e ele viu que os 3 filhos dele já tinham sido mortos, e um deles era Jonatas, e os filisteus, ele viu que estava um nível de tensão e de pressão sobre ele muito forte, e que ele não ia conseguir escapar daquela batalha, e ele tinha acabado de ser ferido, ele pede para o escudeiro dele matar ele. O escudeiro fala, não vou te matar. O que ele faz? Ele se mata, para não ser morto pelos filisteus. E na sequência vem o seu escudeiro e se mata. Só que as escolhas que Saul foi fazendo na vida, a pessoa falou uma coisa hoje, diga comigo, nós
precisamos levar muito a sério sobre mensagens que nos ensinam sobre as próximas gerações. Então, as minhas escolhas, diga, vão afetar. Diga, eu acreditando ou não. Diga comigo, eu querendo ou não. Diga, elas vão afetar, mais cedo ou mais tarde, as próximas gerações. Elas vão afetar. Se já não estão afetando. Saul foi um cara muito egoísta, Saul foi um cara autocentrado. Saul foi aquele tipo de pessoa que viveu só para si. Ele não se importou com família, ele não se importou com filho, ele não se importou com neto, ele não se importou com seus descendentes, ele não se importou em agradar a Deus, ele não se importou com princípios e valores. Quando Davi mata Golias, todo mundo conhece a história. Que no capítulo 18 as mulheres vêm e faz aquela música, lembra da música? Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Ah, para quê? Sabe quando uma pessoa ela não tem estrutura, ela não tem estrutura para vencer, sabe, um sentimentozinho que quis brotar no coração dele, de uma comparação feita entre o catatauzinho, o jovenzinho, Davi, que tinha acabado de matar o Golias, para um rei, ele já era rei, ele, vamos colocar da seguinte forma, ele já estava estabelecido lá. Ele já estava no trono. Mas sabe, ninharias, coisinhas, que a pessoa se prende, que ela se apega. A Bíblia já fala no capítulo 16 que o Espírito do Senhor já tinha se retirado do Saul. E um espírito mau da parte do Senhor, permitido pelo Senhor, começou a atormentar ele. Davi estava sendo usado para poder tocar a sua harpa, para que afastasse aqueles demônios que estavam perturbando a vida dele. Diga comigo, Saul só ficava bem, diga, quando Davi tocava a sua harpa, os louvores de adoração a Deus. Sabe quando uma pessoa, presta atenção, ela já fez essa leitura. Qual foi a melhor fase da vida dela? Qual foi a melhor fase da vida dela? Quando ela esteve na presença de Deus, recebendo, como ele recebia, ouvia, entrava, aqueles louvores de adoração a Deus. Então ali o mal não tinha como resistir, ele tinha que sair. Mas quando Davi ia embora, o que acontecia com Saul? O que os demônios faziam? Voltava. Chama Davi de novo, pelo amor de Deus. Já manda avisar Jessé que eu quero que ele fique por aqui agora. Não deixa nem ele embora. Preciso desse rapaz aqui. Sabe quando ela já fez essa leitura? Peraí. O melhor momento da minha vida, o momento que eu mais assim fico bem, é quando eu estou na igreja, é quando eu estou buscando a Deus, é quando eu estou fazendo tudo aquilo que me é ensinado.
Eu começo a diminuir, eu começo a afastar, eu começo... Opa! Peraí, por que voltou a acontecer de novo aquelas coisas que estavam acontecendo comigo outro dia? Ah, está explicado. Davi vivia na presença de quem? Hã? E ter Davi tocando a harpa para ele, ajudava ele a se aproximar um pouco de quem? Da presença de Deus. Mas Saul tinha um relacionamento com Deus? Quem tinha um relacionamento com Deus? Sabe aquelas pessoas que também elas aceitam alguém que tem... Vocês oram por mim, vocês intercedem por mim, vocês buscam a Deus por mim. E aí, quando ele precisa vencer os capetas da vida dele, os demônios da vida dele, quando ele precisa botar para quebrar, ele já não tem estrutura, ele já não tem força, ele já não tem mais a autoridade, o poder. Mas por quê? Princípios quebrados, valores invertidos. É só você parar e analisar. Estuda a história de Saul. Olha o que a Bíblia está dizendo. Davi consultou o Senhor, que lhe disse: a fome veio por causa de Saul, a crise veio por causa de Saul. Então aqui provavelmente, se veio uma crise de fome, era a miséria que esse povo estava vivendo, estava faltando comida. O que eu disse? Está faltando comida, está faltando dinheiro, está faltando várias coisas. Aquilo não estava acontecendo do nada. Estava faltando, bispo, estava faltando, a Bíblia está dizendo, a fome, uma fome que durou durante o reinado de Davi. Houve uma fome que durou 3 anos. Tem gente que ele está enfrentando uma crise, não é de 3 anos, talvez é de mais tempo. Tem gente que a crise que ele está enfrentando já faz 1 década, 2 décadas, e ele não consegue entender. Aí a pergunta é, Davi não orava a Deus? Orava ou não orava? Você acha que nesse período de 3 anos Davi não orou a Deus? Orou ou não orou? O Davi, nesses 3 anos, você acha que ele não fez um jejum? Fez ou não fez? Você acha que nesses 3 anos ele não leu a Bíblia? Leu ou não leu? Você sabe que tudo, olha que coisa, tudo que uma pessoa vem fazendo no âmbito espiritual, ela está tendo agora a sensação que não está mais adiantando, não está funcionando? Não está funcionando. Mas diga comigo, quando ele consultou o Senhor, o porquê, por que, Senhor, nós estamos nessa situação? Qual que é o motivo? Qual é a causa? O porquê? Eu quero que o Senhor dê nome aos bois, Senhor. Dê nome aos bois, eu quero ir na raiz. Fala para mim agora, me diga. Eu sei que eu demorei para tomar uma atitude, mas agora eu quero saber. E o Senhor fala, por causa de Saul. Saul não estava mais vivo. Mas a liderança e a responsabilidade era agora de Davi. Sabe quando uma pessoa fala, quem errou foi meu pai, quem errou foi minha mãe, quem errou foi fulano, quem errou foi cicrano, mas ele não está mais vivo. Ele não está, mas você está, e você é o responsável agora. A responsabilidade agora ela está nas suas mãos. A fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária. Por terem matado quem? O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento. Mas bispo,
aquela é a pior pessoa do mundo, e eu tenho mesmo que manter o acordo. Deus vai levar em consideração, porque, sabe, esses gibeonitas, eles não são israelitas. Sabe quando a pessoa ela vai apresentando várias histórias, justificativas, motivos para Deus levar em consideração que ele não tem que respeitar aquela aliança, manter aquela aliança, e Deus está dizendo: seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso, então você tinha que ter pensado antes de ter feito esse acordo. Você tinha que ter pensado antes de ter dado a sua palavra. Você devia ter me consultado antes de ter se comprometido com isso. Quem deu a palavra foi você, quem fez essa aliança foi você, quem fechou esse acordo foi você. E você acha que o tempo vai passar e porque é uma coisa antiga, já está carcomida, velha, aquele negócio assim que parece que já não tem mais, não tem como alguém lembrar disso, ninguém mais lembra disso. Isso aí, ó, foi num momento, num relance, numa situação assim. Foi numa distração, um descuido, né? Quantas pessoas já fizeram bobagem quando elas estavam embriagadas? Quantas pessoas já fizeram bobagens quando elas estavam muito emotivas? Quando as pessoas fizeram bobagens, quando elas soltaram os cachorros para falar o que não devia, e ali elas selaram muita coisa ruim na vida delas. Quantas pessoas numa briga, numa discussão, falaram aquilo que não podia ter falado? Quantas pessoas, no momento da vida delas, dominadas por sentimentos e emoções, elas foram cegadas. E por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Para e já vai refletindo sobre essa palavra. Já vai analisando. Porque vou te falar uma coisa, essa palavra aqui, sabe aquela pá que vai abrindo buraco, que vai tirando aquelas terras, e vai descobrindo coisa que estava enterrada ali há muito tempo, e de repente você fala, nem lembrava mais disso aqui. Meu Deus. Deus está levando mesmo em consideração isso aqui? Tá. Está levando. Deus está levando em consideração. Você vê que coisa, né? Você vai estudando a história de Saul. Ao invés do Saul lutar para acabar com os amalequitas, exterminar todos eles de uma vez, quando Davi estava fugindo de Saul, e eu não vou lembrar agora o nome do sacerdote, mas a Bíblia relata que Saul ficou sabendo que Davi foi ajudado. Ele estava com fome ali, ele foi, alimentado. E ali naquele local onde aquele sacerdote estava e ajudando Davi, que Davi apareceu a ele, ele descobre que a espada de Golias estava ali. Acho que é Dog, se não me falha a memória, um amonita. Ele descobre que Davi estava sendo ajudado e ele traz aquele assunto, aquela situação de forma atravessada por Saul, como,
estão te traindo, estão ajudando Davi, o seu inimigo, a quem você está perseguindo, tal. Resumindo, sem consultar a Deus, sem pedir direção de Deus, sem buscar saber se Deus estava naquilo ou não, Saul matou 85 homens que eram servos do Senhor, assim, de forma totalmente injusta. Injusta. Sabe quando uma pessoa, quando ela tem que exterminar o que Deus mandou ela exterminar, ela não extermina. Quando ela tem que fazer o que ela precisa fazer, ela não faz. Mas quando ela não tem que mexer numa coisa que não é da alçada dela, não é para ela fazer isso, Deus não mandou ela fazer isso, ela não consultou a Deus, ela não perguntou para Deus, não era para ela ter se metido naquilo, não era para ela ter tocado naqueles inocentes, aquilo era injusto, aquilo era um crime. Ele vai lá e mata 85 homens por pura inveja, por puro incômodo, por sentimentos, dominado por sentimentos. Quantas vezes pessoas destruíram famílias, destruíram com tanta coisa boa na vida, porque naquele momento elas estavam emotivas, porque naquele momento elas estavam carentes, porque naquele momento elas estavam sentindo algo. E elas não pararam para consultar o Senhor, para perguntar para o Senhor. É isso mesmo, Senhor? Eu estou sentindo uma coisa muito forte aqui dentro de mim. Você não lembra que o Senhor, ele falou com Caim antes dele matar o Abel? Lembra disso? Você acha que Deus, da mesma forma que ele lutou com Caim, ele não luta com cada pessoa? Luta ou não luta? Mas o que muitos acabam fazendo? Muitos, foi o que a bispa ainda falava hoje pela manhã, que voz você anda ouvindo? Você está ouvindo a voz da serpente, você está ouvindo a voz das emoções, você está ouvindo uma voz que vai alterar com o seu destino, ou você está ouvindo a voz espiritual, a voz do Senhor dizendo para você o que você deve fazer? Que voz você está ouvindo? Quantas vezes pessoas, elas querem desistir de um projeto que Deus tem com elas, de um plano que Deus tem com elas, de um propósito que Deus tem com elas, porque naquele momento elas se viram numa situação impotente. Eu não tenho condição de mexer com isso, eu não tenho condição de administrar isso, eu não sei o que eu vou fazer com isso, eu não sei como isso aqui vai ser daqui para frente. E ali elas falam: eu acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou fechar, eu acho que eu vou abandonar, eu acho que isso aqui não é para mim, eu acho que é melhor eu abrir mão. Ou elas foram lá e elas falaram coisas terríveis, horríveis, mentiram, caluniaram, criticaram, julgaram, queimaram pessoas, tentaram de alguma maneira alterar com a reputação, com a imagem, com a credibilidade de alguém. É porque essa pessoa, né? É porque tal coisa dessa pessoa, né? Tudo que o homem plantar, o que vai acontecer? Ele vai colher ou não vai? Você acha que uma pessoa ela acreditasse nessa palavra? Eu ainda estava falando isso para os obreiros hoje. Diga comigo, não ignore o que você pensa. Diga comigo, não ignore tudo aquilo que você tem vontade de falar. Aí eu estou com uma vontade. Aí eu quero falar. Aí porque eu preciso falar. Opa! Segura um pouquinho, segura, retarda um pouquinho, segura, para você ver se daqui a pouco você não vai mudar de opinião. Se daqui a pouco o Espírito Santo vai vir assim refrescar você e falar: opa, não faz isso.
Não, 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 não. Deixa eu falar uma coisa. O problema para Deus não é problema você estar sentindo. Diga comigo, o problema não é o sentir. Diga sentir. Eu sempre vou sentir. Você vai sentir vontade de ir embora, de sumir, de jogar tudo pro alto, de chutar o pau da barraca. Você vai sentir muita coisa. O problema não é sentir. O problema é o que você vai fazer com isso. Por isso que a Bíblia diz, sobre todas as coisas, guarde. O que é para guardar? E se você pegar a tradução dessa palavra, coração, está falando de mente. Então, aonde é que eu preciso primeiro vigiar, guardar, me atentar, me policiar? Aonde? Você acha que se uma pessoa, ela realmente cuidasse, ó o cuidado, ó o cuidado, ó o cuidado, opa, não vou pensar tudo que está vindo na minha cabeça. Eu vou ter estrutura para começar aqui, ó, combater o mal aqui, ó. Porque diga comigo tudo o que eu penso, diga o pouco que eu penso, diga se eu pensar, vai para o coração. Você pensou? Vai para o coração. Desceu para o coração, já era. Tomou a tua vida. Pensa, fica pensando. Aquilo vai criando força. E aquilo vai agigantando dentro da pessoa. E aquilo. Você já pegou alguma pessoa muito teimosa? Você fala. E o tanto que você fala, você só se desgasta. Você já pegou alguém assim? Sim ou não? Por quê? Por que ela é teimosa? Porque, diga comigo, cada pensamento, diga, é como um tijolo. Diga comigo, onde ela está. Diga onde ela está construindo. Diga uma casa, um sobrado, um edifício, e aí vai, meu filho. Dependendo do tamanho da construção, ou seja, dependendo do tempo que ela alimentou isso, que isso ficou lá sendo remoído, pensando e falando, pensando, sentindo, e foi. Quando você vê, a hora que você tenta, não pode deixar que eu falo com ela, você vai tentar falar com ela para tentar abrir a mente, ela não abre. Não abre. Você fala com ela, ela na cara dura, ela vira para você, você fala para ela, você vai tratar bem aquela pessoa. Eu não trato, eu não vou tratá-la bem. Ixi, eu não tratarei ela bem de jeito nenhum. Eu estou te mandando agora, eu estou te dando, eu passo por cima da tua ordem, eu passo por cima da tua palavra. Não tem quem vai me fazer eu fazer isso aqui que você está me pedindo. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Por quê? Porque o negócio enraizou, o negócio fincou, firmou. Sabe aquele cimento que para arrancar, você tem que pegar aqueles marteletes, não sei nem de quantos quilos que deve ter, tem que ser daqueles de caminhão, sabe, para poder furar. Porque o negócio é duro demais. É duro demais. E essa criatura, ela vai precisar de muitas altas doses da palavra, muitas e muitos banhos da palavra. Mas que isso, meu? Meu querido, tem casos que é irreversível. Porque é tanta força que ela vai ter que botar, mas é tanta força que ela vai ter que botar, é tanta força que ela vai ter que colocar. Aí alguém vai falar, eu desisto. Não, mas espera aí, você quer vencer? Você tem que saber o preço que você está disposto a pagar. Aí eu te pergunto, você acredita que tinha jeito para Saul? Tinha ou não? Tinha. Mas o Saul,
Ele foi jogando fora as oportunidades, e ele foi sendo reprovado nos testes, e ele foi ignorando, e ele foi fazendo do jeito dele, e aí manda trazer o Urim Tumim lá para poder consultar os... Não, agora não precisa mais. Sabe, quando uma pessoa, ela vai brincando, chegou o momento, o que aconteceu com Saul? No seu zelo de não querer nenhum estrangeiro em Israel, eu não quero um feiticeiro, eu não quero um estrangeiro. Mas olha lá, quis fazer o limpa no país, nesse chamado limpa, nesse seu chamado zelo por Israel e Judá, quebrou a aliança que não era para ter quebrado. Por fim, no final, consultou uma feiticeira que não era para ter consultado. Mas ele não pregou? Ele não bateu? Que ele queria deixar o país limpo de estrangeiro, de qualquer coisa relacionada a isso? Sim ou não? Mas ele não consultou a Deus. Ele não consultou a Deus. Você está entendendo ou não? Consulta a Deus. Diga comigo, eu vou consultar mais a Deus. Isso, consulta a Deus. Pergunta primeiro, Senhor, devo, o que está acontecendo? E aí, eu vou ler, porque aqui a própria história já está se explicando. O rei então mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: não exigimos de Saul ou de sua família dinheiro. Diga comigo, prata ou ouro. Não quero dinheiro, não quero prata, não quero ouro. Isso aqui para mim é de menos. Nem queremos matar ninguém em Israel. Então, Davi, você vê que Davi, ele queria saber mesmo. A princípio, não sei se da parte dos gibeonitas, eles demoraram para ir no ponto direto, mas Davi pergunta de novo, perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, vamos juntos? Que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor. Quantos descendentes? Quantos descendentes? Ele queria o que então? A morte de 7 descendentes. Ele queria a morte de 7 inocentes. De gente que não tinha feito nada, mas a Bíblia diz que a maldição ela vai até a terceira e quarta geração. Então, as escolhas que eu faço, elas podem afetar, atingir, causar. Eu não gosto disso aqui em mim. Eu não gosto disso aqui no meu filho. Meu filho, vai, mergulha, vai fundo aí. Vê quais são as guerras que ainda não foram vencidas. Vai lá, dá uma checada, dá uma levantada nos assuntos. O que queremos quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor. Em Gibeá de Saul, no monte do Senhor.
eu os entregarei a vocês, disse o rei. Gente, deixa eu parar um pouquinho aqui. Não, deixa eu só... Não, eu vou ler mais um pouquinho, que essa parte aqui é importante. 7. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas. E por que ele poupou? E neto de Saul. Diga comigo, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Opa, eu tenho uma aliança feita com Jonatas aqui. Eu não vou cometer o erro que Saul cometeu. Eu não vou entregar o filho de Jonatas para ser morto. Então, quem serão os filhos que seriam mortos? 8. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, aqui é outro Mefibosete, 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que ela teve com Saul, e os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que ela teve com Adriel, filho de Barzilai de Meolá. Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor, que é o chamado Monte Gibeá, o Monte Santo. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Olha que coisa interessante. Você lembra que quando Davi foi para matar o Golias, tinha uma promessa de recompensa que casaria, o homem que matasse o Golias casaria com a filha do rei? E quem que era essa filha? Era Merabe. Davi vai lá, mata, aí quando Saul vai para entregar ela, por fim ela não quer ficar com o Davi. Então Saul, olha que coisa, antigamente, você pode pegar na passagem de Rebeca, que ainda a bispa até deu um pequeno exemplo dela hoje, que quando o Eliezer foi lá para poder encontrar uma moça para Isaac e consolar ele pela morte da mãe, ele não só recebe uma confirmação de Deus, que era a moça, mas também a própria família consulta ela e pergunta para ela, meu bem, você quer mesmo ir? Você quer mesmo, se casar com esse homem? O que isso quer dizer? Saul, a princípio, havia definido que Merabe casaria com Davi. De repente, ele viu ali uma falta de interesse, uma coisa, quer saber, eu vou dar ele para Adriel, e já que Mical está apaixonada por Davi, eu vou entregar ela para o Davi. Aquilo foi um livramento para Davi. Aquilo foi um livramento. Todas as filhas de Saul, você vê que coisa, nenhuma delas de alguma forma funcionou para a vida de Davi. Mical não gerou filhos, porque ela, no coração, ela teve uma atitude onde ela, como é que se fala? Ela desprezou Davi no coração quando ele estava trazendo a arca para a cidade, estava ali tomado, de alegria, dançando e adorando o Senhor. Tudo que ele estava fazendo, não estava fazendo para o povo, ele estava fazendo para Deus. Mas ela desprezou o Senhor pela janela, o Davi pela janela, pelo que ele estava fazendo ao Senhor. E dali você vai ver que ela não teve filhos. Merabe, que acabou não sendo mais a mulher de Davi, ficou sendo a de Adriel. Quantos filhos ela gerou aqui que foram mortos? 5 filhos. Gente, vocês estão acompanhando o tamanho da desgraceira? Você está conseguindo entender que o pagamento não foi em dinheiro? A reparação não foi em dinheiro? Você está conseguindo entender que o que foi reparado de algo que já tinha acontecido, Saul já estava morto, aí depois a crise veio, durou 3 anos,
Sabe uma coisa que parecia que já estava lá, que já não tinha mais o que fazer, porque Saul está morto, o que nós vamos fazer? Como é que a gente vai cobrar isso de Saul? Aí quando chega nos gibeonitas que pergunta para eles o que realmente eles queriam que fosse feito, porque Saul praticamente quase que matou todo mundo. O que vocês querem que seja feito para ser reparado isso? Porque uma aliança tinha sido quebrada. Ó, nos 17 descendentes de Saul, que está pago, está reparado. Fala a verdade. Quando a gente vê uma criança inocente sofrendo por uma coisa que naquela situação ela não tem culpa de nada, qual é o sentimento, qual é a dor que um pai, que uma mãe, que realmente teme a Deus, ela tem? Ela quer ficar no lugar daquela criança, não é? Sim ou não? Deixa eu pagar por ela, mas não deixa ela pagar por mim. É assim ou não é? Hã? Eu pago, mas não ela. Mas aí quando chega uma situação que não tem o que fazer, meu filho, vai ter que pagar. Vai ter que ser. A Bíblia fala, aqui no versículo 10, coloca para mim, minha filha. Então Rispa, filha de Aia, pegou um pano de saco e o estendeu sobre si, e estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, havia feito, ele mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabe e Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-sean, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul, no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, que foram recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo o que o rei ordenou. Deixa eu parar aqui, antes de terminar. Olha o exemplo, olha a lição que Rispa, a concubina de Saul, a mãe de dois meninos aqui, um era Mefibosete, o outro filho dela chamava Armone e Mefibosete. Quando esses 7 filhos, eles são exterminados, eles são mortos. E ali, ela não só, por não permitir que alguma besta, fera, algum animal selvagem, alguma coisa, pudesse querer fazer alguma coisa com os corpos mortos ali. Ó, primeiro, a dor dela de ver os seus filhos mortos. A dor dela de ficar ali, ela decidiu, eu vou ficar aqui até que um enterro digno seja feito. Ela ficou, acho que se não estou enganado, 2 meses. Quanto tempo ela ficou esperando por um enterro digno? Quanto tempo ela ficou esperando para que os seus filhos e os filhos, que eram netos de Saul, eles fossem colocados num lugar digno, ou seja, que um enterro digno fosse feito? Ela provavelmente enfrentou chuva, ela enfrentou sol, ela enfrentou uma série de coisas. Essa mulher não tomou banho?
Como é que ela fez para comer? Sabe quando uma pessoa ela está disposta a cuidar, zelar, mas os filhos dela estavam mortos. Mas os filhos de Merabe estavam mortos. Será que isso aqui não é uma lição para mim e para você? Ei, o que você está disposto a fazer? Porque no caso dela, ela fez isso por quem já estava morto, porque ela esperou um enterro digno. O que eu tenho feito? O que você tem feito pelos seus filhos? Filhos biológicos, filhos espirituais. Pessoas que Deus muitas vezes coloca no teu caminho para você estender a mão, para você ajudar, para você apoiar, para você defender, para você lutar por ela. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Negligenciado? Fechado os olhos e que se exploda, o problema não é meu, eu não tenho nada a ver com isso. Olha que lição que essa mulher nos dá. Olha que lição. Aquilo impactou, quando chegou nos ouvidos de Davi, porque aquilo foi muito forte. Espera aí, o que a Rispa está fazendo? A concubina de Saul, ela está lá, cuidando, ela botou um pano de saco ali, ó, para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado do que Rispa, filha de Aia, concubina de Saul, havia feito, ele mandou recolher os ossos de Saul e de Jonas. Peraí. Quando chega aos ouvidos dele o que estava acontecendo, e aí o que ele descobre? Diga comigo que ele não havia feito o enterro digno, diga até mesmo, diga com os ossos de Saul e Jonatas. Ele manda recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes e Gileade, que eles que tinham ido lá pegar. E Davi trouxe de lá os ossos de Saul no 13, de seu filho Jonatas, que foram recolhidos dentre os ossos dos que haviam sido executados. E, como diz, né? Quanto assunto aconteceu nesse monte Gibeá, hein? Quanta história. Então, o que faltava ser reparado com os gibeonitas foi reparado? Sim. Mas Davi descobre que também ele estava em falta? Sim. A responsabilidade pelo que aconteceu com os gibeonitas era de Davi ou era de Saul? Mas Davi, nesse meio tempo, ele descobre que também faltou ele terminar, encerrar. Sabe quando uma pessoa vai sair de uma empresa? Sabe quando uma pessoa vai sair de uma igreja? Sabe quando uma pessoa vai sair de algo e ela precisa fazer uma boa acabativa, ter um enterro digno, finalizar aquilo da maneira certa, terminar aquilo da maneira correta. Vamos acertar aqui, vamos fechar aqui, vamos terminar. Não vai ser de qualquer jeito, não vai ser nas coxas, não vai ser, depois eu vejo, depois eu resolvo, depois uma hora. Não, vamos aqui, vamos resolver isso aqui agora, vamos deixar isso aqui certo aqui agora. Pega os ossos de Saul, pega os ossos de Jonatas. Vamos fazer uma acabativa direitinha aqui agora. Não, é porque a gente brigou, a gente se desentendeu, eu não quero mais olhar na cara dela, eu não quero mais ver ele, a gente se separou, mas não separou no cartório, a gente se separou e a gente não quer mais mexer com esse negócio, mas meu filho, tem alguma coisa ainda que tem que ser resolvido, acertado, arrumado, tem um enterro digno que não foi feito. Mas isso aí foi 1900 e bolinha.
historinha, isso aí é antiguíssimo demais, meu filho, seja o que for. Você traiu, você mentiu, você enganou, você foi injusto, você cometeu um crime, você fez alguma coisa. Não importa. Porque olha aqui para terminar. 14. Diga comigo, depois disso. Depois do quê? Depois de tudo reparado. Depois de tudo consertado. Depois disso. Vamos juntos? Deus respondeu as orações em favor de onde? Depois disso, o Senhor fez o quê? Depois disso, Deus respondeu as orações em favor de Israel. Aí eu estou lembrando aqui, ó, uma outra situação que Davi viveu. Cadê aqui? Aqui, ó. Você lembra que Davi fez o censo? Lembra? Que ele foi mandar contar os soldados? E não era para ele ter feito isso. Joabe deu um toque para ele e falou: ô rei, você não precisa disso, rei. Não há necessidade de fazer uma coisa dessa, rei. Não, mas eu quero, porque eu quero. Tá bom, vai lá. 2 Samuel 24, 25. Davi construiu ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. Diga comigo, o Senhor respondeu a sua oração em favor da terra, e a praga sobre Israel cessou. Que praga? Quando ele fez o censo, e ele foi ali incitado por Satanás para fazer aquilo. E ali o Senhor manda o profeta confrontar ele, ó. Você sabe. Você sabe que você não devia ter feito isso. Você sabe que você atraiu uma praga para Israel. Você atraiu um problema para Israel. E aí o Senhor mandou o profeta falar com ele, ó. Fala aqui para mim. O Senhor está te dando 3 opções para você poder escolher como é que você quer que seja feito. Olha aqui, ó. Você quer 3 anos de fome por toda a terra? Você quer 3 meses fugindo de seus inimigos? Ou você quer 3 dias de praga intensa por toda a terra? Mas quando fala praga, a praga entrou de um jeito. Tudo bem que ele pediu para cair na mão do Senhor. Que o exército de Israel deveria ser em torno de mais de 1 milhão. Dan fica na região norte de Israel. Beersheba fica na zona sul. Imagina pegar São Paulo aqui, ó, vai lá na zona norte, bem lá no fundinho, bem lá no comecinho da zona norte de São Paulo, até a zona sul de São Paulo. Tem lugares aqui em São Paulo, na zona sul, que eu já cheguei lá, que dá quase 50 quilômetros da igreja até lá. Imagina, o Senhor permitiu que um anjo com uma praga destruidora da morte vinha, ó, começou a matar. Se não estou enganado, já tinha matado em torno de 70 mil soldados. Imagina uma morte dessa aqui em São Paulo. De repente, uma morte atrás da outra. Quantos morreram? 70 mil. E Davi tinha que fazer o quê para poder cessar com aquilo? Porque tudo ia ser exterminado. Ele tinha que correr e oferecer um sacrifício ao Senhor. Ele tinha que correr e oferecer uma oferta na eira de Araúna para cessar aquilo lá. Quando ele oferece, e olha que o Araúna ainda parece que ele foi usado pelo capeta, né? Porque o Araúna, ao invés de ajudar ele, ele pega e quer dar tudo de graça. Não, meu filho, não oferecerei ao Senhor, meu Deus, um holocausto que não me custe nada. Eu preciso pagar esse preço. Tem que ter custo, tem que ter preço, tem que sair de mim. Não é para sair de você, é para sair de mim, rapaz.
Você quer me dar de graça o negócio aqui? Eu preciso encerrar com essa praga agora. Deus precisa atender minha oração. Tem uma praga aqui, ó, o anjo da morte está acabando com tudo. Eu preciso cortar isso aqui agora, cessar com isso aqui agora. Foi quando ele ofereceu. Aqui, ó. Depois você pode acompanhar lá o capítulo inteiro. Davi construiu ali um altar e ofereceu holocaustos e ofertas de paz. O Senhor respondeu sua oração em favor da terra. Diga comigo, e a praga sobre Israel cessou. Diga comigo, depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Vamos ficar em pé, por gentileza. Diga comigo, o tempo não anula as consequências. Aquilo que não é tratado, de novo, aquilo que não é tratado, diga aquilo que não é reparado, aquilo que não é consertado, diga comigo, um dia vai retornar. Agora coloca a mão no seu coração, feche os olhos. O que Deus está falando aqui hoje? O que Deus está falando com você? O que Ele está pedindo para você? O que Ele está querendo de você? O que Ele está esperando? O tempo não anula as consequências. Talvez uma coisa que foi feita há muito tempo. Há muito tempo. Quanto tempo já fazia que Saul tinha exterminado com os gibeonitas? Precisamente agora eu não sei te dar. Mas ele já tinha morrido. Depois, Davi assumiu o trono. E a Bíblia vai relatar isso. Um tempo depois, o tempo passou. Parecia que estava tudo bem. E uma aliança que foi feita com palavras. Um acordo que foi feito com palavras. Um concerto que foi feito com palavras. Foi quebrado. Se você perguntar, bispo, Saul não sabia que ele não podia fazer aquilo? Ele sabia que ele não podia. Mas ele estava endemoniado. Mas ele estava cego, ele estava possesso. A pessoa não sabe que ela não podia fazer aquilo? Ela sabe. Diga comigo, é necessário assumir. Diga comigo hoje, responsabilidades, como Davi assumiu. Diga comigo, pelos corpos, pelos ossos, diga dos filhos de Rispa, diga pelos filhos de Andrei, netos de Saul, diga comigo, e pelos ossos, diga do seu maior inimigo, daquele que mais perseguiu ele, diga daquele que por mais de 10 anos, diga lutou para matá-lo, diga, mas agora a responsabilidade é minha. E o que ele tinha que fazer com os ossos de Saul e de Jonatas?
realizar um enterro digno. Talvez você saiu de uma empresa, talvez você saiu de uma igreja, talvez você saiu de um lugar, talvez você saiu de um relacionamento, talvez você saiu de algo e você não encerrou aquilo da maneira certa. Talvez, pode ser que alguém como Saul não esteja mais vivo. Mas você precisa ir lá e fazer algo. E fazer algo. Algo precisa ser feito. Talvez um pedido de perdão. Talvez uma reparação, não sei. Eu não sei. Pede para o Espírito Santo te ajudar. Eis-me aqui, prostrado outra vez, para tudo entregar, para tudo entregar. Leva-me perto de ti, Jesus, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Enche-me da graça e do teu amor. Só me ouça. Sacia o meu Então naquela manhã o Senhor enviou sobre Israel uma praga que durou o tempo determinado. sacia o meu ser. Morreram 70.000 pessoas em todo Israel, desde Dan ao norte até Beersheba ao sul. Mas quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, diga comigo, quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém. Você está ouvindo isso? Mas quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o anjo ia destruir a cidade santa, aonde habitava a presença de Deus. Mas uma praga entrou, um anjo da morte, porque Davi, ele havia feito algo que não era para ele ter feito, não era para ele ter mexido, não era para ele ter se metido naquilo. E ele era o rei, ele era o líder, ele era o responsável, ele estava à frente daquela nação. Mas quando o anjo estava pronto para destruir Jerusalém, o Senhor teve compaixão e disse ao anjo da morte: pare, já basta. Naquele momento o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Quando Davi viu o anjo, disse ao Senhor: fui eu que pequei e fiz o que era mal. O povo é inocente. O que fizeram?
que a tua ira caia sobre mim e minha família. Que a tua ira caia sobre mim. Olha, Davi, a gente tem muito que aprender com ele. Porque na hora de assumir responsabilidade, Davi assumia. Na hora dele se responsabilizar e dizer a Deus e deixar claro, peraí, trata comigo, lida comigo, mexe com a minha casa, mas não mexe com o povo. Não mexe com o povo. Não toca no povo. Por quê? Porque Davi, ele era autorresponsável. Porque Davi, ele tinha uma consciência viva do que agradava a Deus. Então hoje, Deus está mandando essa palavra, porque Ele está dizendo, ei, estou mandando essa palavra porque eu quero que você vá agora. Vá reparar o que você tem que reparar. Vá consertar o que você tem que consertar. Vá arrumar o que você tem que arrumar. Vai acertar. Você tem que pedir perdão, pede. Você tem que se humilhar, se humilha. Ah, bispo, foi no meu tempo de ignorância, meu querido. Agora você recebeu a palavra, você acabou de receber a palavra. E agora você, mesmo no seu tempo de ignorância, você cometeu um erro, você errou. Então agora, com graça, com favor, com a palavra, com a direção, vai lá e arruma o que você tem que arrumar. Tem gente que um dia se batizou nas águas, nunca mais se comprometeu com Deus como naquele dia disse que ia se comprometer. Tem pessoas que um dia foram dizimistas e ofertantes fiéis, nunca mais foram. Tem pessoas que um dia se comprometeram, botaram a mão no arado e nunca mais se comprometeram com as coisas do reino, não se comprometeram com almas, com pessoas, com vidas. A Bíblia diz, amará o teu próximo como a ti, amará o teu próximo como a ti mesmo. Como nós estamos nos relacionando com pessoas, isso é uma das coisas que Deus mais leva em consideração. Talvez você queimou pessoas, talvez você falou mal de pessoas, talvez você fez alguma coisa que prejudicou, eu não sei, que o Espírito te dê luz agora, te dê clareza agora. Mas a única forma, como diz o título dessa mensagem, glorificar a Deus é a meta. Como é que nós vamos glorificar a Deus? É arrumando, é ajustando, é consertando, é reparando, é acertando aquilo que ainda não foi acertado. Ó Espírito Santo de Deus, eu estendo as minhas mãos para essas pessoas. E eu te peço aqui, Espírito Santo, ajuda cada um. Ajuda. Dê clareza. Talvez tem coisas que ela não lembra. Talvez tem coisas que ela não está se atentando. Talvez tem coisas que ela ignorou. Talvez tem coisas que ela deixou passar. Talvez tem coisas que o Senhor está falando. Ei, não. Você vai arrumar isso aqui. Você vai acertar. Você vai ajustar. Você vai consertar. Você vai reparar. Você vai pedir o perdão. Você vai fazer o que é necessário, o que é preciso. Mas você não vai deixar isso passar. Faça o que for preciso. Faça o que é necessário. Faça, mas não permita mais que o mal venha alterar, venha roubar a sua vida. Senhor, talvez ela liberou uma palavra, talvez foi um pensamento, talvez foi uma atitude, talvez foi um comportamento, talvez foi uma negligência, talvez foi uma coisa que ela deixou passar. Eu não sei, Senhor. Eu não sei, Senhor. Eu não sei, meu Pai, de que maneira, de que forma a palavra
O Senhor está falando com ela. Mas uma coisa eu sei, o Senhor está deixando bem claro. As orações que estavam sendo feitas só voltaram a ser respondidas logo depois que tudo aquilo foi reparado. E Davi descobriu, Senhor, e foi através daquela mulher que se humilhou, foi através da concubina do Saul, foi através dela. Ela ficou lá, guardando, cuidando, zelando, defendendo, se derramando, se sacrificando. E o Senhor está dizendo agora vai lá. Vai lá fazer um enterro digno. Vai lá fazer o que você não fez. Você achou que estava tudo certo. Você achou que você não tinha responsabilidade nisso. Mas você tem. Acerta, conserta, resolve. E você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que hoje, situações que estavam travadas, situações que estavam amarradas, situações, documentos, heranças, causas na justiça. Talvez, Senhor, pessoas que queriam se aposentar, talvez pessoas que tinham dinheiro para receber, talvez uma promoção, uma bênção, uma porta que precisava se abrir, não tinha se aberto, talvez vendas, talvez essa empresa parou de vender, talvez ela parou de prosperar, eu não sei, Senhor. Talvez ela não consegue mais, meu Pai, lidar, Senhor, com um determinado problema, talvez uma enfermidade, meu Pai, que veio e que está assolando a vida dela, está tirando a autonomia dela, meu Pai, talvez um problema na vida sentimental, talvez uma área da vida dela que não se acerta, eu não sei, Senhor. O Senhor está falando, e que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está falando. Obrigado, Deus, amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.